Prestando atenção no testemunho do Márcio, prestando atenção no testemunho dele, eu me lembrei do que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel diz a palavra que ele foi levado ao vale de ossos secos. E quando Ezequiel estava no vale dos ossos secos, ele profetizou. Ele disse assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí vieram nervos, cresceu carne, houve pele, o Espírito entrou e eles viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Veja o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma um vale de ossos secos num grande exército. A palavra de Deus, ela traz à existência as coisas que não existem. Tudo que os nossos olhos conseguem ver, tudo, absolutamente tudo, veio através da palavra de Deus. No caso do testemunho, no caso do Márcio, ele chegou na igreja e ele ouviu uma palavra do altar. A palavra que ele ouviu do altar foi a palavra de Deus. Então, ele disse que essa palavra transformou a vida dele. Por quê? Porque essa palavra o levou até Deus. Se a palavra é de Deus, então ela tem poder, não apenas para nos transformar em todos os sentidos e aspectos, mas principalmente para nos levar até Deus. Mas, com o passar do tempo, ele começou a ouvir outras palavras, e outras palavras dentro da igreja, palavras que eram contrárias à palavra de Deus. Lembra, se eu não me engano, foi domingo passado, teve uma senhora aqui, que ela deu testemunho, e ela disse que ouviu de outros pastores, que não são da Universal, que jamais ela seria curada. Vocês lembram disso? Uma senhora falou isso. Ou seja, que palavra que ela ouviu? Uma palavra de vida ou de morte? De morte. E assim é a palavra. A palavra tem espírito. Se a palavra tem espírito, ela tem ou o espírito de Deus, ou o espírito do diabo, ou o espírito do bem, ou o espírito do mal, ou o espírito da vida, ou o espírito da morte. E nós seremos de acordo com a palavra que nós damos ouvidos. Qual a palavra que o Senhor tem dado ouvidos? Qual a palavra que a senhora tem dado ouvidos? Se a palavra que se ouve é de morte, é de dúvida, de medo, de incredulidade, então com razão a sua alma se encontra enferma, a sua alma se encontra doente, porque o Márcio era uma alma doente, uma alma enferma, não lá fora, mas dentro da igreja. Lá fora é até fácil entender por que as pessoas são tomadas pela depressão, pela ansiedade. Lá fora é fácil entender por que as pessoas estão com uma alma que sofre, com uma alma que geme, mas dentro da igreja
Por que existem pessoas assim? Por causa das suas escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 3, Jó 34, versículo 3, diz assim: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Quando a gente coloca uma comida na boca, então o nosso paladar, na mesma hora, experimenta a comida. E o nosso paladar vai determinar se nós iremos engolir ou se nós iremos cuspir. Sim ou não? Se a comida não está boa, ninguém vai comer, ninguém vai engolir. A pessoa imediatamente vai cuspir. Então, o nosso paladar prova o que entra pela nossa boca. Mas os nossos ouvidos provam as palavras. Então é necessário haver uma sensibilidade espiritual para que o Senhor saiba que palavra que o Senhor tem dado ouvidos. E principalmente nos dias de hoje. Nós estamos dando início à semana da cura da alma. Domingo passado falávamos de Ana, e Ana, ela teve a alma atingida, a alma alcançada, a alma ferida, a alma doente, não por causa da esterilidade, mas porque ela ouvia da outra mulher do seu marido. E é bom lembrarmos que naquela época o homem poderia ter várias mulheres, naquela época. Então ela ouvia palavras da outra mulher do seu marido, palavras que não eram boas, palavras de humilhação. Ela se sentia envergonhada, afrontada. Aquelas palavras eram de morte. Aquelas palavras eram eram palavras que machucavam a alma. E por causa das palavras, a alma estava amargurada. Então, nos dias de hoje, é importante, conforme diz aqui a Bíblia, que o nosso ouvido venha provar as palavras. E dependendo das palavras, nós vamos permitir que elas possam entrar ou não. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Pedro chegou para ele e falou assim: Senhor, de maneira alguma aconteça isso contigo. O Senhor vai dar a vida? Não. Na mesma hora Jesus falou: arreda Satanás. O ouvido do Senhor Jesus provou o espírito daquela palavra, porque a palavra tem espírito. Então nós temos que ter cuidado com qualquer palavra. Dentro da igreja também. Mas, por exemplo, os livros têm palavra, e palavra tem o quê? Espírito. Livro tem palavra, e palavra tem espírito. Filme tem palavra, e palavra tem espírito. Séries, e aí eu posso, tratando-se de filmes e séries, eu posso até me prolongar um pouco mais, não apenas as palavras, mas até aquilo que nós estamos vendo.
Se a pessoa diz assim: não, esse filme é bom, essa série é boa, só que de vez em quando a gente tem que adiantar, então já não é boa. Se de vez em quando tem que adiantar, porque aparece o que não presta, então já não é boa. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, porque a palavra de Deus, ela tem poder para levantar, ela tem poder para fazer de um vale de ossos secos um exército. A palavra de Deus dá vida. A fé, que nós dependemos dela, mas dependemos dela não apenas para os milagres. A fé tem uma função maior, a fé tem uma função mais importante do que ser usada apenas para os milagres. Nós precisamos da fé para que venhamos suportar, para que venhamos nos manter de pé até o fim. Precisamos da fé nos momentos de lágrimas. Precisamos da fé no momento de perder, porque durante essa caminhada nós vamos ganhar muitas coisas, mas vamos perder também. Nessa caminhada nós vamos sorrir, nós vamos nos alegrar, mas nós vamos chorar também. E a fé é para isso, é para nos momentos dos desertos, nos momentos dos espinhos, nos momentos que passamos pelo vale da sombra da morte, possamos permanecer na presença de Deus. A fé é para isso. O final dela é a salvação. O final da fé é a salvação desse ser que habita dentro do Senhor, que habita dentro da Senhora, que é a alma, e a alma é eterna. Então essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé, que é tão necessária, tão importante, para que possamos cuidar do que temos de mais importante, que é a nossa alma, e ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então a dúvida que tem um poder. Qual o poder que tem a dúvida de anular a fé? A dúvida tem esse poder de anular a fé. A dúvida então vem pelo ouvir a outras palavras que são contrárias à palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra que nós damos atenção, de acordo com a palavra que nós damos ouvidos, de acordo com a palavra que nós permitimos que venha entrar em nós, seremos fortes ou seremos fracos? Estaremos de pé ou estaremos caídos? Seremos alegres ou tristes? Independente do que aconteça do lado de fora, mas por causa da palavra que está do lado de dentro. Olha para mim, por favor. Tem pessoas que enfrentam um problema terrível do lado de fora, mas são alegres, porque a palavra da vida está dentro deles. E tem pessoas que não enfrentam nada, mas são tristes, porque a palavra da morte está dentro deles. Então, qual a palavra que tem estado dentro do Senhor e dentro da Senhora? O Senhor Jesus, Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse céu lindo de Belém, ele vai passar. Essa terra linda de Belém vai passar, mas a palavra de Deus não.
porque a palavra de Deus é Deus, a palavra de Deus é eterna. A minha alma sendo também eterna, então a minha inteligência me faz entender que a palavra de Deus, ela tem poder para guardar a minha alma, porque a minha alma é eterna e a palavra é eterna também. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra não. Então, se eu atendo a essa palavra, se eu vivo de acordo com ela, eu estarei guardando a minha alma. Não haverá depressão, não haverá depressão, não haverá ansiedade, não haverá desejo de suicídio, não haverá tristeza do lado de dentro, porque eu tenho guardado, é a palavra que guarda a minha alma. Veja o que diz, por favor, o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 31 e 32. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. A repreensão da vida é a palavra. A palavra é um guia. É a palavra que nos diz: vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, para, isso não. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus não é uma prisão. Olha para mim, por favor. A palavra de Deus não é uma prisão. A palavra de Deus é uma cerca que coloca limites. Qual é o bom pai que não coloca limites para o seu filho? Qual é a boa mãe que não coloca limites para o seu filho? Porque se o filho é criado sem limites, imagina o que ele vai ser amanhã. Então, a palavra, que é a repreensão da vida, que é a palavra de Deus, ela coloca limites, ela coloca uma cerca, mas essa cerca não é uma prisão, essa cerca é uma proteção. Essa cerca, ela serve dos dois lados. Do meu lado, aqui, olha para mim, ó, aqui, ó, essa aqui, ó, é isso aqui. A palavra de Deus é uma cerca, é uma proteção. Do nosso lado, ela mostra o seguinte: só podemos ir até aqui. Existem vários nãos: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Existem vários nãos. Então ela coloca um limite: eu só posso ir até aqui. Mas em compensação, como existe um limite para mim, existe também um limite para o mal. O mal não pode vir para cá. Eu não posso ir para lá, mas o mal também não pode vir para cá. Então, essa é a repreensão da vida. A palavra de Deus é a repreensão da vida. E quem dá ouvidos a ela, quem atende, dando ouvidos a ela, eles farão a sua morada no meio de quem? Dos sábios. No meio dos sábios. O que rejeita a instrução, o que faz? Menospreza a própria alma. Então, eu entendo que a palavra tem poder de guardar minha alma. É isso que eu entendo. Então, é impossível que eu viva em obediência a ela, que eu viva na prática da palavra e a minha alma esteja doente, esteja enferma. Quem rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Eu não tinha nenhum entendimento. Eu poderia até saber o que era corpo. Corpo eu sabia, mas eu não sabia, da mesma forma que eu não sabia a diferença da alma para o espírito, eu também não sabia a diferença do céu e do inferno. Porque de acordo com o que o mundo diz aí fora,
De acordo com o que o mundo diz aí fora, o céu não é tão bom assim, e o inferno não é tão ruim assim. É isso que o mundo diz, mas com a palavra de Deus eu adquiri entendimento. Eu entendi o que é o inferno e o que é o céu. Eu entendi o que é o corpo, que vai acabar um dia. O que é o espírito, que é o intelecto, a cabeça, que um dia volta para Deus. E eu entendi o que ninguém nunca me ensinou. Eu entendi que a minha alma é eterna. Eu entendi que é em vida aonde eu determino com quem e aonde ela passará toda a eternidade. E eu determino e decido como, através da palavra que eu ouço. Então, conforme está escrito aqui, eu guardo a repreensão da vida, eu escuto a repreensão, então eu adquiro entendimento. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela sendo eterna, ela tem poder para guardar a minha alma. Amém, pessoal?